Artigo 31. Serão estatizadas as serventias do foro judicial, assim definidas em lei, respeitados os direitos dos atuais titulares. Artigo 32. O disposto no artigo 236 não se aplica aos serviços notariais e de registro que já tenham sido oficializados pelo poder público, respeitando-se o direito de seus servidores. Artigo 33. Ressalvados os créditos de natureza alimentar, o valor dos precatórios judiciais pendentes de pagamento na data da promulgação da Constituição, incluído o remanescente de juros e correção monetária, poderá ser pago em moeda corrente, com atualização em prestações anuais, iguais e sucessivas, no prazo máximo de 8 anos, a partir de 1º de julho de 1989, por decisão editada pelo Poder Executivo, até 180 dias da promulgação da Constituição. Parágrafo único. Poderão as entidades devedoras, para o cumprimento do disposto neste artigo, emitir em cada ano, no exato montante do dispêndio, títulos de dívida pública não computáveis para efeito do limite global de endividamento. Artigo 34. O Sistema Tributário Nacional entrará em vigor a partir do 1º dia do 5º mês seguinte ao da promulgação da Constituição, mantido até então o da Constituição de 1967, com a redação dada pela emenda número 1 de 1969 e pelas posteriores. Parágrafo 1º. Entrarão em vigor com a promulgação da Constituição os artigos 148, 149, 150, 154, inciso 1, 156, inciso 3 e 159, inciso 1, alínea C, revogadas as disposições em contrário da Constituição de 1967 e das emendas que a modificaram, especialmente de seu artigo 25, inciso 3. Parágrafo 2º. O Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal e o Fundo de Participação dos Municípios obedecerão às seguintes determinações. Inciso 1. A partir da promulgação da Constituição, os percentuais serão, respectivamente, de 18% e de 20%, calculados sobre o produto da arrecadação dos impostos referidos no artigo 153, incisos 3 e 4, mantidos os atuais critérios de rateio até a entrada em vigor da lei complementar a que se refere o artigo 161, inciso 2. Inciso 2. O percentual relativo ao Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal será acrescido de 1 ponto percentual no exercício financeiro de 1989 e a partir de 1990, inclusive à razão de meio ponto por exercício até 1992, inclusive atingindo em 1993 o percentual estabelecido no artigo 159, inciso 1, alínea A. Inciso 3. O percentual relativo ao Fundo de Participação dos Municípios
a partir de 1989, inclusive, será elevado à razão de meio ponto percentual por exercício financeiro, até atingir o estabelecido no artigo 159, inciso 1, alínea B. Parágrafo 3º. Promulgada a Constituição, a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios poderão editar as leis necessárias à aplicação do Sistema Tributário Nacional nela previsto. Parágrafo 4º. As leis editadas nos termos do parágrafo anterior produzirão efeitos a partir da entrada em vigor do Sistema Tributário Nacional previsto na Constituição. Parágrafo 5º. Vigente o novo Sistema Tributário Nacional, fica assegurada a aplicação da legislação anterior no que não seja incompatível com ele e com a legislação referida nos parágrafos 3º e 4º. Parágrafo 6º. Até 31 de dezembro de 1989, o disposto no artigo 150, inciso 3, alínea B, não se aplica aos impostos de que tratam os artigos 155, inciso 1, alíneas A e B, e artigo 156, incisos 2 e 3, que podem ser cobrados 30 dias após a publicação da lei que os tenha instituído ou aumentado. Parágrafo 7º. Até que sejam fixadas em lei complementar as alíquotas máximas do Imposto Municipal sobre vendas a varejo de combustíveis líquidos e gasosos, não excederão a 3%. Parágrafo 8º. Se no prazo de 60 dias contados da promulgação da Constituição não for editada a lei complementar necessária à instituição do imposto de que trata o artigo 155, inciso 1, alínea B, os Estados e o Distrito Federal, mediante convênio celebrado nos termos da Lei Complementar número 24, de 7 de janeiro de 1975, fixarão normas para regular provisoriamente a matéria. Parágrafo 9º. Até que lei complementar disponha sobre a matéria, as empresas distribuidoras de energia elétrica, na condição de contribuintes ou de substitutos tributários, serão as responsáveis por ocasião da saída do produto de seus estabelecimentos, ainda que destinado a outra unidade da Federação, pelo pagamento do imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias incidentes sobre energia elétrica, desde a produção ou importação até a última operação, calculado o imposto sobre o preço então praticado na operação final e assegurado seu reconhecimento ao Estado ou ao Distrito Federal, conforme o local onde deva ocorrer essa operação. Parágrafo 10. Enquanto não entrar em vigor a lei prevista no artigo 159, inciso 1, alínea C, cuja promulgação se fará até 31 de dezembro de 1989, é assegurada a aplicação dos recursos previstos naquele dispositivo da seguinte maneira. Inciso 1. 0,6% na região norte, através do Banco da Amazônia, S.A. Inciso 2. 1,8% na região nordeste, através do Banco do Nordeste do Brasil, S.A.
Inciso 3. 0,6% na região Centro-Oeste, através do Banco do Brasil, S.A. Parágrafo 11. Fica criado, nos termos da lei, o Banco de Desenvolvimento do Centro-Oeste, para dar cumprimento na referida região ao que determinam os artigos 159, inciso 1, alínea C, e 192, parágrafo 2º da Constituição. Parágrafo 12. A urgência prevista no artigo 148, inciso 2, não prejudica a cobrança do empréstimo compulsório instituído em benefício das Centrais Elétricas Brasileiras, S.A. Eletrobras, pela Lei nº 4.156, de 28 de novembro de 1962, com as alterações posteriores. Artigo 35. O disposto no artigo 165, parágrafo 7º, será cumprido de forma progressiva, no prazo de até 10 anos, distribuindo-se os recursos entre as regiões macroeconômicas em razão proporcional à população, a partir da situação verificada no biênio 1986-87. Parágrafo 1º. Para a aplicação dos critérios de que trata este artigo, excluem-se das despesas totais as relativas: inciso 1, aos projetos considerados prioritários no plano plurianual; inciso 2, à segurança e defesa nacional; inciso 3, a manutenção dos órgãos federais no Distrito Federal; inciso 4, ao Congresso Nacional, ao Tribunal de Contas da União e ao Poder Judiciário; inciso 5, ao serviço da dívida da administração direta e indireta da União, inclusive fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público Federal. Parágrafo 2º. Até a entrada em vigor da lei complementar a que se refere o artigo 165, parágrafo 9º, incisos 1 e 2, serão obedecidas as seguintes normas. Inciso 1. O projeto do Plano Plurianual, para vigência até o final do primeiro exercício financeiro do mandato presidencial subsequente, será encaminhado até 4 meses antes do encerramento do primeiro exercício financeiro e devolvido para a sanção até o encerramento da sessão legislativa. Inciso 2. O projeto de lei de diretrizes orçamentárias será encaminhado até 8 meses e meio antes do encerramento do exercício financeiro e devolvido para a sanção até o encerramento do primeiro período da sessão legislativa. Inciso 3. O projeto de lei orçamentária da União será encaminhado até 4 meses antes do encerramento do exercício financeiro e devolvido para a sanção até o encerramento da sessão legislativa. Artigo 36. Os fundos existentes na data da promulgação da Constituição, excetuados os resultantes de isenções fiscais que passem a integrar patrimônio privado, e os que interessem a defesa nacional, extinguir-se-ão se não forem ratificados pelo Congresso Nacional no prazo de 2 anos. Artigo 37. A adaptação ao que estabelece o artigo 167, inciso 3,
deverá processar-se no prazo de 5 anos, reduzindo-se o excesso à base de, pelo menos, 1/5 por ano. Artigo 38. Até a promulgação da lei complementar referida no artigo 169, a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios não poderão despender com pessoal mais do que 65% do valor das respectivas receitas correntes. Parágrafo 1º. A União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios, quando a respectiva despesa de pessoal exceder o limite previsto neste artigo, deverão retornar aquele limite, reduzindo o percentual excedente à razão de 1/5 por ano. Parágrafo 2º. As despesas com pessoal resultantes do cumprimento do disposto nos parágrafos 12, 13, 14 e 15 do artigo 198 da Constituição Federal serão contabilizadas para fins dos limites de que trata o artigo 169 da Constituição Federal da seguinte forma: Inciso 1. Até o fim do exercício financeiro subsequente ao da publicação deste dispositivo, não serão contabilizadas para esses limites. Inciso 2. No segundo exercício financeiro subsequente ao da publicação deste dispositivo, serão deduzidas em 90% do seu valor. Inciso 3. Entre o terceiro e o 12º exercício financeiro subsequente ao da publicação deste dispositivo, a dedução de que trata o inciso 2 deste parágrafo será reduzida anualmente na proporção de 10% de seu valor. Artigo 39. Para efeito do cumprimento das disposições constitucionais que impliquem variações de despesas e receitas da União, após a promulgação da Constituição, o Poder Executivo deverá elaborar e o Poder Legislativo apreciar projeto de revisão da lei orçamentária referente ao exercício financeiro de 1989. Parágrafo único. O Congresso Nacional deverá votar, no prazo de 12 meses, a lei complementar prevista no artigo 161, inciso 2. Artigo 40. É mantida a Zona Franca de Manaus, com suas características de área livre de comércio, de exportação e importação e de incentivos fiscais, pelo prazo de 25 anos, a partir da promulgação da Constituição. Parágrafo único. Somente por lei federal podem ser modificados os critérios que disciplinaram ou venham a disciplinar a aprovação dos projetos na Zona Franca de Manaus. Artigo 41. Os poderes executivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios reavaliarão todos os incentivos fiscais de natureza setorial ora em vigor, propondo aos poderes legislativos respectivos as medidas cabíveis. Parágrafo 1º. Considerar-se-ão revogados, após 2 anos, a partir da data da promulgação da Constituição, os incentivos que não forem confirmados por lei.
Parágrafo 2º. A revogação não prejudicará os direitos que já tiverem sido adquiridos àquela data em relação a incentivos concedidos sob condição e com prazo certo. Parágrafo 3º. Os incentivos concedidos por convênio entre Estados, celebrados nos termos do artigo 23, parágrafo 6º, da Constituição de 1967, com a redação da Emenda Constitucional número 1, de 17 de outubro de 1969, também deverão ser reavaliados e reconfirmados nos prazos deste artigo. Artigo 42. Durante 40 anos, a União aplicará dos recursos destinados à irrigação. Inciso 1. 20% na região centro-oeste. Inciso 2. 50% na região nordeste, preferencialmente no semiárido. Parágrafo único. Dos percentuais previstos nos incisos 1 e 2 do caput, no mínimo 50% serão destinados a projetos de irrigação que beneficiem agricultores familiares que atendam aos requisitos previstos em legislação específica. Artigo 43. Na data da promulgação da lei que disciplinar a pesquisa e a lavra de recursos e jazidas minerais, ou no prazo de 1 ano a contar da promulgação da Constituição, tornar-se-ão sem efeito as autorizações, concessões e demais títulos atributivos de direitos minerários, caso os trabalhos de pesquisa ou de lavra não hajam sido comprovadamente iniciados nos prazos legais ou estejam inativos. Artigo 44. As atuais empresas brasileiras titulares de autorização de pesquisa, concessão de lavra de recursos minerais e de aproveitamento dos potenciais de energia hidráulica em vigor terão 4 anos, a partir da promulgação da Constituição, para cumprir os requisitos do artigo 176, parágrafo 1º. Parágrafo 1º. Ressalvadas as disposições de interesse nacional previstas no texto constitucional, as empresas brasileiras ficarão dispensadas do cumprimento do disposto no artigo 176, parágrafo 1º, desde que, no prazo de até 4 anos da data da promulgação da Constituição, tenham o produto de sua lavra em beneficiamento destinado à industrialização no território nacional, em seus próprios estabelecimentos ou em empresa industrial controladora ou controlada. Parágrafo 2º. Ficam também dispensadas do cumprimento do disposto no artigo 176, parágrafo 1º, as empresas brasileiras titulares de concessão de energia hidráulica para uso em seu processo de industrialização. Parágrafo 3º. As empresas brasileiras referidas no parágrafo 1º somente poderão ter autorizações de pesquisa e concessões de lavra ou potenciais de energia hidráulica, desde que a energia e o produto da lavra sejam utilizados nos respectivos processos industriais. Artigo 45. Ficam excluídas
do monopólio estabelecido pelo artigo 177, inciso 2 da Constituição, as refinarias em funcionamento no país, amparadas pelo artigo 43 e nas condições do artigo 45 da Lei nº 2004, de 3 de outubro de 1953. Parágrafo único. Ficam ressalvados da vedação do artigo 177, parágrafo 1º, os contratos de risco feitos com a Petróleo Brasileiro S.A., Petrobras, para pesquisa de petróleo que estejam em vigor na data da promulgação da Constituição.